vamos dar início a uma série chamada Visão Computacional Guia Completo. Tá? Então, nessa série, nós vamos passar aí por todo o processo de visão computacional. Aí nós vamos falar um pouquinho de formação, vamos falar um pouquinho de mercado, e hoje vamos falar um pouquinho aí da introdução do que é visão computacional. Né? Isso e um pouquinho das aplicações aí que a gente vem trabalhando há alguns anos. Então, o primeiro passo aqui é nós falarmos um pouco da formação, né? Dessa carreira em visão computacional. Né? Falar um pouquinho aqui da minha trajetória, tá? Aqui estou aqui no meu LinkedIn, para vocês verem já um pouquinho da minha trajetória em visão computacional e sensoriamento remoto. Hoje, a minha primeira formação foi no Instituto Federal de Goiás, então lá eu me formei em agrimensura e cartografia. Né? Então eu me formei dentro dessa área, e logo dentro dessa área, nós conseguimos trabalhar ali desde de cartografia, geotecnologia, sensoriamento remoto, aplicação de visão computacional mais tradicional, né, com geometrias, com aplicação de algoritmos sem utilização ele, de redes neurais, né, de inteligência artificial. Então eu passei por todos esses conceitos, né, de sensores ativos, passivos, drones, satélite. Né? Então depois eu vim aqui para uma formação em, em, em ciência da computação, né, pensando já em automatizar esses processos. Né? Depois uma formação agora um mestrado em Deep Learning aplicado em visão computacional, né? E MBA também em inteligência artificial e Big Data. Todas essas formações tentando complementar ali visão computacional aplicado em vários ambientes. Né? Então é um pouquinho aí da minha trajetória para vocês perceberem. Né? Hoje, pô, aí vem a pergunta, Thiago, qual é a formação aí que eu preciso galgar para chegar aí a ser um desenvolvedor em computação, em visão computacional, em visão computacional, né? Depende da sua aplicação. Né? Nesse caso aqui eu comecei aplicado a sensoramento remoto, né? E fui participando de vários projetos que não são aplicados a sensoramento remoto, também em câmeras em ambientes, né? Instalados em ambientes industriais e tal. Sempre depende de onde você quer chegar, né? Quero trabalhar com sensoramento remoto? Assim, a minha sugestão é que você faça uma formação nessa área, né? Uma formação formal, porque vai te dar uma base, principalmente aí aplicado em ambientes de agricultura. Então não depende só da segmentação e da informação da visão computacional aplicada, né? Mas aí tem alguns outros princípios de acurácia, de precisão que você precisa validar. Que aquela informação que você captura lá no campo, ela precisa ter acurácia e precisão. Aquela informação que você capturou lá no digital, ela precisa ter acurácia e precisão lá no campo. Então, vai além de visão computacional. E tem também a questão de visão computacional aplicada em ambientes industriais, que não exigem tanto de formação para você a aplicá-las, né? Então, dos projetos, das equipes que eu venho trabalhando, boa parte das equipes aí são formadas por cientistas da computação, engenheiro de software, todos nessa área de tecnologia. E nessa aplicação, você é mais um cientista de dados, né? Então, você indo ali para essa linha de ciência de dados já te ajuda bastante, que basicamente nós trabalhamos aí com probabilidade estatística, um entendimento ali bem superficial de imaginamento, né, de fato, princípios, né, de visão computacional, falando no sentido de sensores, né, o entendimento do que é um sensor passivo, ativo, não exige tanto desse conhecimento. Então, você ali com uma base de ciência de dados, você consegue soltar os projetos e as soluções que precisam. Né? Então, um pouquinho por onde eu passei, né, passei aqui por alguns grandes grupos aí do mercado, sempre trabalhando com visão computacional. Né? Então, passei aqui, o primeiro trabalho que eu fiz foi lá na prefeitura, depois eu vim aqui para uma empresa que trabalhava com aerofotogrametria aplicada em, em cadastro multifinalitário de municípios. Depois trabalhei como piloto de drones. Depois eu vim para a Cargill aqui, fiz um fluxo ali desde projetista até cientista de dados. Né? Depois na São Martin, como especialista em ciência de dados. Também fiz ali um processo de P&D com criação de drones, robôs, sensores, uma vasta gama de tecnologia robótica ali e aplicando visão computacional e também como especialista de ciência de dados ali, visão computacional aplicada em ambiente industrial também na parte de indústrias de carne. Então a gente vai passar rapidamente aqui, só fechando esse pacote aí da carreira, né? Então, ó, a formação, cara, depende do que você quer aplicar. Se você quer ser um profissional mais completo, sugiro você entrar aí numa formação na área de geotecnologia, saneamento remoto, cartografia, agrimensura, geoprocessamento. Você vai ter entendimento e base, né, para você fazer aplicações de visão computacional na área de sensoramento remoto e geociência, né? E, Tiago, não quero isso, quero visão computacional aplicada em ambientes industriais, ambientes urbanos, né? Em câmeras ali mais instaladas em ambientes. Tranquilamente você consegue aí com uma formação em ciência da computação, engenharia de software, análise de sistemas e outras formações na área de tecnologia. Você consegue fazer e solucionar problemas com visão computacional nessas áreas, né? Para fechar esse pacote aí do mercado e formação, tá? Agora a gente vai passar aqui para uma introdução de visão computacional. A gente vai ter uma série agora que chama Visão Computacional, o Guia Completo, onde a gente vai passar aqui por
alguns pontos, né? Aqui vai ter 15 partes, né? Essa série. A gente vai passar um pouquinho de detecção de faces, reconhecimento facial, rastreamento de objetos, redes neurais para classificação de imagens, redes neurais convolucionais para classificação de imagens também, redes neurais para aprendizado de fine tuning, transferência e outros mais, né? Então, e aqui no caso, a gente vai passar por todo esse processo, tanto em aplicações de sensoramento remoto, quanto aplicações também em ambientes urbanos, industriais e ambientes com câmeras instaladas ali para fazer todas essas aplicações aqui de visão computacional, né? Então, é um pouquinho da gama daquilo que eu venho trabalhando no meu dia a dia, né, das empresas, dos problemas, das soluções que a gente vem trabalhando, tá? Então, passando um pouquinho aqui, o que é visão computacional, né? Visão computacional, basicamente, é, é você replicar a visão do ser humano, né? Então, tem aqui um exemplo, né? Aqui do olho humano enxergando o tomate, depois um processamento no cérebro, do entendimento do que é um tomate e o output ali, tomate. No caso de visão computacional, é replicar o que o nosso corpo é, ele, ele faz, né? No princípio de o meu sensor óptico foi lá e enxergou, nós vamos ter ali um sensor, aí eu vou falar um pouquinho também de entendimento dessa segmentação, que é um sensor ativo, passivo, um sensor imagiador, não imagiador. Nesse caso aqui, vamos trabalhar com sensores passivos, que precisa ali de uma luz para nós termos ali a visibilidade do que é aquele objeto. Então, no computador sensor óptico enxergou o tomate, passa pelo processamento. Aí, desse processamento também, nessa nossa série, a gente vai falar um pouquinho de como é feito esses processamentos. E no final, a gente tem um resultado, né, que pode chegar, aí no caso aí, de classificação, né, aí 84%, ele acha que é tomate, 15% é uma maçã, né, e assim sucessivamente. Né, a gente vai passar por tudo isso aqui só para a gente entender que visão computacional é uma réplica do que o nosso corpo tenta representar. Né. Então, falando um pouquinho dos sensores, né, tanto para sensoramento remoto, quanto também para ambientes urbanos, industriais ou ambientes urbanos, um ambiente mais rural, onde você tem um sensor embarcado em um satélite, o drone, ou um sensor colocado ali no ambiente. Né? Então a gente tem um sensor passivo, que representa essas linhas em amarelo, né? Que basicamente ele precisa do quê? Ele precisa de luz. Né? Toda inferência de análise que nós vamos fazer, a gente precisa da luz para chegar num resultado, né? Que é basicamente a reflectância. Né? A radiação gerada por fonte, né? Pela fonte, no caso aqui, a energia solar. Né? E sensor ativo, que no caso, ele mesmo, né? A radiação, né? É gerada por fonte artificial. Né? Então a gente tem alguns sensores aí de exemplo, né? Um exemplo deles é o LiDAR ou o sensor SAR, né? Que dependendo de como ele é configurado, ele pode se caracterizar como um sensor ativo. Né? E também tem uma outra classe dentro de sensores ativo ou passivo, sensor imagiador ou não imagiador. Né? Então sensor imagiador, a gente basicamente ele gera uma imagem. Né? Então a gente deixei alguns exemplos aqui. E o sensor não imagiador, deixei um exemplo de um sensor LiDAR e de um sensor SAR embarcado aqui num drone. Né? Então, normalmente, né, como eu falei, depende da configuração, ele vai te dar ali só um resultado em comprimento de onda, ali em gráficos, né, mostrando um pouquinho da reflectância correlacionada com o alvo que nós estamos analisando. E dentro desses sensores ativo, passivo e imagiador, no caso aqui vamos trabalhar com sensor passivo, sensor imagiador, nós temos também um tipo de câmeras que a gente trabalha. Né? Tem um RGB, multispectral e hiperespectral. Qual a diferença, Tiago? A diferença é a quantidade de bandas. Né? RGB 3 bandas, multispectral ali entre 4, no máximo 8, 10 bandas, e hiperespectral a gente está falando aí de 200 bandas, 250 bandas, 300, dependendo do sensor. Aí o que isso difere ali na minha análise? Difere o quê? Cara, difere que, dependendo do meu alvo, eu vou precisar de um sensor espectral, aumenta a minha acurácia e a minha precisão na minha detecção. Dependendo do meu alvo, hiperespectral, exemplo, quero fazer ali o mapeamento de minerais com RGB, não vou conseguir executar essa tarefa. Né? O RGB com detecção de objeto, talvez uma classificação dependendo da classificação, né? Muito espectral, facilita muito, um exemplo na aplicação de detecção de plantas daninhas, classificações. Né? Então, dependendo da sua aplicação, você escolhe a quantidade de bandas que você vai trabalhar. E claro, o valor dentro da escolha desses sensores, ela se diferencia também. Então, visão computacional, vocês percebem que é uma gama, né, de conhecimentos para a gente chegar, no final das contas, ali no output, numa análise. Né? Então, visão computacional, ele vem englobando reconhecimento de padrões, processamento de imagem, inteligência artificial para automatizar todos esses processos, um pouquinho de física, né, que tem uma relação direta ali com, dependendo do meu alvo e minha reflectância, no caso aí de sensores ativos, que precisam da reflectância do sol, é física pura, né? Modelos matemáticos para automatizar esse processo e processamento de sinais, que tem uma relação também com a reflectância e o alvo. Né? Então é isso. Nos próximos passos aí, vamos trabalhar em cima desse passo a passo aqui, né? Vou mostrar para vocês de forma prática como fazer essas detecções, classificações e reconhecimentos, segmentações. Né? A gente vai trabalhar passo a passo. Se você quer saber mais sobre visão computacional, guia completa, aqui no link da bio a gente tem um treinamento completo sobre. Nós vamos passar por esses passos. Mas o nosso treinamento tem muito mais informação. Aqui é só um gostinho para vocês entenderem um pouquinho o que é visão computacional e o que o mercado precisa para isso. Né? E também um pouquinho da minha caminhada dentro desse mundo. Né?
Se gostou, dá um like, compartilha e segue aí essa série que vai ser bem legal. We've been waiting for so long.